Olá, boa noite, jovens. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou chegando aqui no final dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham tido um dia bom e chegando aqui no final dessa segunda para passar uma mensagem de esperança, uma mensagem de Deus para vocês. Então, lá em Salmos 119, versículo 71, fala assim: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. E conjugando com Salmos 105, versículo 4, fala assim: Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua força. Quantos de nós esperamos a gente passar por um momento de aflição para buscar a Deus? E eu falo isso não como uma forma de julgamento, porque comigo também já foi assim, eu tenho certeza que com vocês também já foi assim. Eu me aproximei de Deus de verdade em um momento de muita aflição na minha vida. E eu não me orgulho de falar isso. A questão é que nós nos aproximamos de Deus muitas vezes pelos motivos errados. Nós nos aproximamos de Deus muitas vezes porque a gente está com um problema de saúde, a gente está com um problema psicológico, um problema de ordem financeira, um problema familiar. E aí sim a gente vai lembrar de dobrar os joelhos, de clamar a Deus, de buscar fazer com que Deus fale conosco de alguma forma. Por mais que Ele já fale com a gente todos os dias de alguma forma, a gente nunca tinha prestado atenção. Mas agora que nós precisamos dEle, a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente se interessa em ouvir a voz de Deus. E não deveria ser assim, né? Esses são motivos errados. E Deus é tão amoroso e tão misericordioso que mesmo Ele sabendo que após Ele responder nossas orações, talvez dali a dias, dali a semanas, daqui a meses, nós vamos nos distanciar dEle novamente, mesmo assim Ele continua nos ouvindo, Ele continua nos amando incondicionalmente, Ele continua respondendo às nossas orações e fazendo o bem para nós. Ele continua traçando os melhores planos para as nossas vidas, Ele continua sonhando os melhores sonhos. Então, vocês já pararam para pensar, comparar o quanto que nós falhamos com Deus em comparação com quantas bênçãos Ele derrama sobre nós, mesmo a gente não merecendo nada disso? Então, fala aqui, até perdi, sobre a questão da aflição, que foi bom ter passado pela aflição porque isso me aproximou de Deus. E de fato, isso aconteceu comigo na minha vida também. Mas não é uma questão para a gente se orgulhar. Agora, depois que a gente passa pela aflição e a gente recorre a Deus, aí a questão é: o que a gente vai fazer depois que o nosso problema estiver solucionado? A gente vai persistir na comunhão com Deus ou a gente vai se desviar dos caminhos dele novamente? E aí, quando eu estiver passando por outro problema, outro dia, quem sabe, aí eu volto a fazer a minha oração da noite, aí eu volto a estudar a Bíblia, aí eu volto a tentar ouvir a voz de Deus. Mas ele nunca desiste de falar com a gente todos os dias, por mais que nós estejamos distantes. Então a questão é, depois que o momento da aflição passar e a gente estiver bem, o que vai acontecer? A gente vai persistir na comunhão com Ele ou a gente vai voltar para a vidinha medíocre que a gente vivia antes, sem comunhão com Deus e como uma areia que se abala por qualquer coisa, ao contrário de uma edificação na rocha, por exemplo, pegando o exemplo bíblico aqui. Então, por isso que eu conjuguei com esse versículo aqui, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Perpetuamente vem de perpétuo. A gente tem que buscar a presença de Deus todos os dias. Não é no momento da aflição. Apesar da aflição nos propiciar conhecer a Deus, depois que passa a aflição, aí sim que a gente vai ter o privilégio de demonstrar o amor que a gente sente por Deus. A gente vai ter o privilégio de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas, buscando Ele em momentos em que a gente está bem, em momentos que a gente está feliz.
não só em momentos que a gente está triste. Então, busquemos ao Senhor, estejamos tristes ou alegres, na hora da tristeza ou na hora da alegria, na hora das derrotas e na hora das vitórias também. Devemos nos lembrar dele, que foi ele que nos concedeu as vitórias e não nós, por méritos próprios. Então, a minha mensagem para vocês hoje era essa. Eu queria ser breve, mas não fui tanto assim, mas espero que vocês tenham entendido. A gente deve buscar a Deus não só nos momentos ruins, nos momentos felizes, e como a própria palavra do Senhor diz, busquemos a Ele perpetuamente, que aí sim a gente vai se fortalecer para quando chegar um momento ruim, aí a gente vai estar como uma rocha, como uma construção edificada em uma rocha. Nada vai nos abalar porque a gente tem a presença do Senhor conosco. Espero que vocês tenham uma boa noite. Deus abençoe a todos vocês e a família de cada um.